Esta é a aula 6 do projeto Decreto 3048. E nesse projeto eu estou lendo com vocês, estudando o Regulamento da Previdência Social, que é o nosso Decreto 3048 de 1999. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifique INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E esta é uma sequência de vídeos onde eu estou fazendo com vocês o estudo do Decreto 3048 de 1999, que é o Regulamento da Previdência Social. É o normativo legal pelo qual o INSS segue para o cumprimento da Lei 8.213 de 1991, que é a Lei de Benefícios Previdenciários. Para o previdenciarista ou para quem tem interesse em fazer concursos públicos, esse normativo, que é o Decreto 3048 de 1999, ele é muito importante, pois é lá que estão definidas as principais regras para a concessão dos benefícios previdenciários. Por isso que eu resolvi fazer esse estudo minucioso com vocês, porque saber o que tem na lei ou no normativo pelo qual o INSS segue é muito importante para que você consiga resolver o seu problema, ou se você é uma pessoa que é concurseira, para que você consiga se sair bem na sua prova de direito previdenciário. Então, vamos lá dar continuidade à nossa leitura do Decreto 3048. Essa é a aula número 6. E agora, na aula 6, a gente vai fazer a leitura, continuar a leitura do artigo 9º. Agora, a gente vai iniciar a leitura do inciso 7º. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Nós ainda estamos estudando quem são os segurados obrigatórios do regime geral de Previdência Social. E no artigo 7º, ele vai finalizar a sequência de segurados obrigatórios. Então, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 7º. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de... Então, esse inciso 7º é um inciso que vai categorizar ou que vai caracterizar o nosso conhecido segurado especial, que é aquele famoso agricultor que trabalha lá na roça, em regime de economia familiar, pode trabalhar também individualmente. É importante deixar claro que esse segurado especial, ele é uma pessoa física, ele pode residir no imóvel rural ou ele pode residir também no aglomerado urbano, numa cidade, na zona urbana, não tem problema. O importante é que ele execute a atividade rural. Porém, se ele morar no aglomerado urbano ou rural, tem que ser próximo àquele local onde ele executa aquelas atividades, até porque ele tem que se deslocar diariamente para cumprir o seu labor. Outro detalhe importante da leitura desse inciso é que esse segurado, ele pode sim se utilizar do auxílio eventual de terceiros, ou seja, ele não pode contratar uma pessoa fixa para executar aquela atividade, mas ele pode contratar alguma pessoa eventualmente para lhe ajudar. Como, por exemplo, quando é na época da colheita, na época da safra, que a safra é muito grande, às vezes ele não consegue fazer a colheita sozinho, e aí ele precisa contratar esse terceiro, no caso. Mas essa contratação ela é feita de forma eventual e não de uma forma fixa, permanente. Então, quem vai ser o segurado especial? Ele pode ser, na condição de, pode ser o produtor, que é a letra A, pode ser o pescador artesanal, que é a letra B, e pode ser o cônjuge ou companheiro, algum componente dessa família. Vamos ler cada um deles para identificar corretamente quem é cada um. Produtor. Quem é o produtor? O produtor é aquele que produz aquelas terras, que produz aquilo que ele está se destinando a executar aquela atividade. Aqui é o conhecido produtor. Então, letra A, produtor.
seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio otorgados, comodatário ou arrendatários rurais que explore a atividade. Então, ele não precisa ser somente o proprietário, ele pode ser qualquer uma dessas condições. Inclusive, lá na autodeclaração do segurado especial, vai ter um item específico que vocês, que são previdenciaristas, ou vocês que trabalham na área, vocês terão que informar a condição dele em relação ao imóvel, e está diretamente relacionado a esse tipo de a essa situação específica. Dessas situações aqui é em relação ao imóvel dele. Ele pode ser proprietário, ele pode ser usufrutuário, que é ele utiliza aquelas terras de forma gratuita, pode ser qualquer um desses, mas lá na frente a gente vai estudar cada um deles. Então, ele pode explorar atividade agropecuária ou de seringueiro extrativista vegetal. Agropecuária em área contínua ou não de até 4 módulos fiscais. E aqui é uma característica muito importante, porque para ele ser produtor rural, a área que ele explora, ela tem que ser até 4 módulos fiscais. Se vocês não sabem como é que sabe a quantidade de módulos fiscais para converter em hectares ou para converter os hectares em módulos fiscais, vocês pesquisam no Google, na tabela do INCRA, sobre os módulos fiscais, e nessa tabela vai ter o valor dos módulos fiscais em hectares para todos os municípios do Brasil. Naquela área que ele explora, ela tem que ser de até 4 módulos fiscais, ou seja, se for maior do que 4 módulos fiscais, ele não vai ser segurado especial, ele vai ser contribuinte individual, como a gente estudou mais lá atrás, na categoria de contribuinte individual. 2. Seringueiro ou extrativista vegetal na coleta de extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida. Se ele for seringueiro ou extrativista vegetal, ele explora aquele local onde ele produz de forma sustentável. E o que é importante aí nessa definição é que o sustento dele tem que vir obrigatoriamente dessa exploração, dessa atividade de forma sustentável. Se ele tiver outra renda de alguma outra atividade, ele é descaracterizado da condição dele de seringueiro ou extrativista vegetal. B, pescador. Pescador não é o produtor. Por quê? Porque o produtor ele produz algumas terras. Então, o pescador ele é outro tipo de segurado especial. Letra B, pescador a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Muito parecido com o seringueiro extrativista vegetal. Aquele que é considerado pescador artesanal, a renda dele, a principal atividade dele tem que vir, ou a única atividade dele de renda tem que vir exclusivamente dessa atividade da pesca. Tem que ser o principal meio de sustento dele e da sua família. E letra C, cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este assemelhado, ou a este equiparado, do segurado de que trata as alíneas A e B, que é o produtor e o pescador artesanal, deste inciso, que comprovadamente, que é importante, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar. Então, aí, nessa letra, na letra C, ele categoriza basicamente quem é o grupo familiar do segurado especial. Então, é o próprio segurado especial, é o cônjuge ou companheiro, e também é o filho maior de 16 anos que participa ativamente daquela atividade de produção ou de pesca. Então, basicamente, as pessoas que compõem o grupo familiar do segurado especial são essas pessoas. Agora a gente vai começar a leitura dos parágrafos do inciso 7º. Parágrafo 1º. O aposentado pelo regime geral de previdência social que voltar a exercer a atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata o regulamento. A pessoa se aposentou pelo INSS, que é pelo regime geral, e ele volta a exercer uma atividade que vincula ele ao próprio INSS, então ele é, sim, considerado segurado obrigatório em relação a essa atividade, e mesmo que ele esteja aposentado, vão ser feitos os descontos
previdenciários relacionados a essa atividade que ele está se vinculando ao regime geral. Essa é uma dúvida muito comum daquelas pessoas que se aposentam e continuam exercendo a sua atividade laboral. Por quê? Porque eles são obrigados, sim, a terem recolhidas as suas contribuições previdenciárias referente a essa atividade. Parágrafo 2º. Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para o cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação do emprego. Agora, ele vai conceituar cada uma das definições que foram dadas anteriormente. Considera-se diretor não empregado. Aqui ele considerou quem era o diretor que é empregado e agora vamos ver quem é o diretor não empregado no parágrafo 3º. Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito por Assembleia Geral dos Acionistas para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. Então, quando ele é diretor não empregado, ele foi eleito pelaquela sociedade ou por uma Assembleia dos Acionistas nas sociedades anônimas e ele mantém, por causa disso, as características inerentes à relação de emprego. Ele não mantém, na realidade, porque ele é não empregado. Se ele fosse empregado, ele tinha que manter essas condições em relação ao emprego dele. Parágrafo 4º. Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele que é relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Então, se a atividade que ele executa é uma atividade normal que aquela empresa executa, então ele sim presta um serviço de natureza não eventual. Quando for modificado, conforme aqui, ó, quando a própria lei ela foi atualizada, eu não vou ler o que já não está vigente, eu vou ler a próxima inciso, o artigo que está vigente. Parágrafo 5º. Entende-se como regime de economia familiar, atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercida em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. E é o conceito do regime de economia familiar. O que é o regime de economia familiar? Quando aquela atividade da própria família, de todos os membros, de todas aquelas pessoas que participam ativamente da atividade, ele é feito de forma que é indispensável à subsistência daquela própria família, ou seja, é para o sustento daquela própria família. Se não for para o sustento, essa atividade ela deve se relacionar ao desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. Parágrafo 6º. Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação e nem remuneração. Ocasionalmente é só de vez em quando aquela pessoa precisa realmente daquele serviço. Esse é o auxílio eventual de terceiros, não há subordinação, não tem um patrão nem um empregado e não existe também a remuneração. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto na linha A do inciso 7º do caput, entende-se por capatazia. Capatazia. O que é a capatazia lá do trabalhador avulso? Ele é a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendidos o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação e a entrega e o carregamento e a descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. 2. Estivo. Vamos ver agora o que é estiva. É a atividade de movimentação de mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despiação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo. Aqui é importante, para quem trabalha em área de zona de porto e também para quem vai prestar concurso público, porque essas questões de letra da lei, elas caem muito. Eles perguntam o que é estiva, o que é conferência de carga, o que é capatazia, e é importante que vocês leiam para que vocês fixem o que é cada um dessas denominações. Inciso 3º, conferência de carga.
é a contagem de volumes, a anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos nas operações de carregamento e descarga de embarcações. Quarto, conserto de carga. É o reparo e a restauração das embalagens de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga das embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. 5. Vigilância de embarcações. É a atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadoria nos portalós, rampas, porões, convéses, plataformas e em outros locais da embarcação. E sexto bloco, que é o bloco, é a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Aí é vocês lerem e realmente decorar esses conceitos. Parágrafo 8º. Não é segurado especial um membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de. Agora a gente vai ver quem é o membro do grupo familiar que tem alguma renda, certo? Que não vai descaracterizar essa família da condição de segurado especial, certo? Se o membro do grupo familiar ele tem uma renda, ele é descaracterizado da condição de segurado especial, porém existem exceções. O membro, ele mesmo tendo renda, ele pode sim ser considerado segurado especial. E agora a gente vai estudar essas exceções. O que é que o segurado especial pode ter, para não descaracterizar ele, mesmo ele tendo renda? 1. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do valor do menor benefício da Previdência Social. Aí é interessante que o que vai contar, se for pensão por morte, se for auxílio reclusão, vai ser a cota parte daquela pessoa que está sendo avaliado quanto à sua característica de ser segurado não especial, certo? Não se o benefício tem vários dependentes, vamos dizer uma pensão por morte, tem vários dependentes, e mesmo assim é maior do que o salário mínimo, vamos dizer assim, mas a cota parte da pessoa que está sendo analisada, o pedido do benefício, ela é menor do que o salário mínimo, então esse rendimento não vai descaracterizar ele da condição de segurado especial. Agora, se só ele é o dependente, e ele recebe mais do que um salário mínimo, advindo de qualquer um desses benefícios, que é pensão por morte, auxílio reclusão e auxílio acidente, ele vai sim ser descaracterizado da condição de segurado especial se ele receber mais do que um salário mínimo, que foram todas as atualizações do decreto 10.410, certo? 1A, benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor. O benefício que ele tem é um benefício na categoria de segurado especial, então não vai descaracterizar ele da condição de segurado especial. Por quê? Porque é um benefício de segurado especial. 2, benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 3º do parágrafo 18 deste artigo. Se é um benefício de participação em plano de previdência complementar, que é para o segurado especial, então não descaracteriza ele da condição dele, de segurado especial. Inciso 3º, exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, observado o disposto no parágrafo 22. Então, o segurado especial, ele pode ter um vínculo urbano? Pode exercer uma atividade remunerada? Pode, sim, desde que ela seja de um período não superior dentro do ano, esse período tem que ser menor ou igual a 120 dias. Se passar desse período, ele vai ser descaracterizado da condição dele de segurado especial. 4º, exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização de categoria de trabalhadores rurais. Ele exerce atividade rural e, mesmo assim, ele é presidente da associação de agricultores ou ele é presidente do sindicato, então ele não vai ser descaracterizado da condição dele de segurado especial, desde que ele exerça a atividade.
5. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 22 deste artigo. Aí é importante, porque é uma condição muito frequente, os líderes daquela comunidade, principalmente relacionados aos agricultores, eles se candidatarem a cargo de vereador. E se esse vereador ele é segurado especial e ele foi eleito naquele mesmo município onde ele exerce a atividade dele, então ele não vai ser descaracterizado da condição dele de segurado especial. Então, o vereador pode ser aposentado como agricultor? Pode, desde que ele seja agricultor, desde que ele execute a atividade, desde que ele exerça a atividade rural dele no mesmo município em que ele foi eleito. 6º, parceria ou meação outorgado na forma estabelecida no inciso 1 do parágrafo 3º deste artigo. Então, pode ter parceria ou meação? Pode sim. Inciso 7º, atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, não passe de um salário mínimo. Se ele exerce essa atividade de artesanal, com a própria matéria-prima que ele planta, vamos dizer assim, que ele colhe, que ele produz, não existe valor quanto a essa renda que ele ofere dessa atividade, de atividade de artesanato. Agora, se a atividade de artesanato é de outra matéria-prima, que não é a matéria-prima que ele produz, ele só pode oferir a renda de até um salário mínimo. 8º, inciso 8º, atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então, se ele exerce alguma atividade artística, ele pode sim exercer, desde que o rendimento dele dessa atividade artística seja com valor inferior ao salário mínimo. Parágrafo 9º. Para os fins previstos nas alíneas A e B do inciso 5 do caput, entende-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora atividade através de prepostos quando, na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meeiros. Aqui é ele definindo quem vão ser os prepostos. Os prepostos é quando eles executam a atividade na condição de parceiro outorgante. Eles estão dando parte de alguma terra dele para outra pessoa explorar, da terra ou do barco, né? Porque às vezes eles também fazem essas parcerias com a embarcação, se for pescador. Parágrafo 10. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura do cargo. Que é isso? Ele é dirigente sindical ou é presidente do sindicato? Então, a mesma condição que ele exercia antes dele ter sido eleito como presidente, ele vai exercer depois que ele sair da eleição dele lá do enquadramento dele lá naquela investidura daquele cargo, daquele mandato. Parágrafo 11. O magistrado da Justiça Eleitoral nomeado na forma do inciso 2º do artigo 119 ou 3º do parágrafo 1º do artigo 120 da Constituição Federal mantém o mesmo enquadramento do regime geral de antes da investidura do cargo. Parágrafo 12. O exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. Aqui é importante. O segurado, ou a pessoa, ele executa qualquer atividade que seja remunerada, então ela já está obrigatoriamente vinculando esta pessoa ao regime geral de previdência social. Em qual condição? Aí vai depender de como é que é feita essa atividade da remuneração, como é que ele ofere essa remuneração, conforme qualquer uma dessas categorias de segurados que a gente estudou anteriormente. Existe atividade remunerada, então ele já é um segurado obrigatório. Parágrafo 13. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral é obrigatoriamente filiado no referido regime em relação a cada uma dessas atividades, observado o disposto no inciso 3º do caput do artigo 214.
Aí são as atividades múltiplas. Se o segurado, ele é um segurado que exerce uma atividade, tem um emprego numa empresa, mas mesmo assim ele exerce outra atividade, como autônomo, como contribuinte individual, qualquer outra atividade, ele é vinculado ao regime geral nessas duas categorias. Naquele exerce o emprego e naquela outra categoria que ele exerce de forma diversa. Se for autônomo, é como contribuinte individual. Então, não é porque ele só é vinculado de uma forma que ele não pode ser vinculado de outra forma. Ele pode ter as duas vinculações. Parágrafo 14. Considera-se pescador artesanal aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que, então vamos ver quem é o pescador artesanal. Não utiliza embarcação, então para que ele seja considerado pescador, ele não pode utilizar embarcação. Ou 2, utiliza embarcação de pequeno porte, definido nos termos da Lei 11.959, de 29 de junho de 2009. Qual é essa embarcação de pequeno porte? É quando a embarcação ela contém um quantitativo de até 20 AB. 20 AB é o tamanho da arqueação bruta daquela embarcação. Então, lá no documento da embarcação tem que ser menor do que 20 AB. Quando tem um número maior do que 20, ele já é considerado uma embarcação de médio ou de grande porte. Parágrafo 14A. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Então, o pescador ele não é só aquele que vai lá em alto mar, ou aquele que está executando aquela atividade da pesca em si, mas é uma pessoa que está executando alguma atividade que se assemelha àquela atividade da pesca, como qualquer uma dessas que ele falou anteriormente, ou qualquer outra atividade que seja similar à atividade da pesca. É uma pessoa que trabalha só ajeitando aqueles utensílios da pesca, então ele é considerado, sim, pescador artesanal. Ele é aquela pessoa, o marido vai lá pescar em alto mar, e a mulher, quando ele chega, a mulher vai fazer o tratamento daquele peixe, para que esse segurado consiga fazer a comercialização dessa produção. Então, essa mulher, ela é, sim, segurada especial na categoria de pescador artesanal, porque ela participa ativamente de uma atividade assemelhada à atividade da pesca. Parágrafo 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas J e L do inciso 5, do caput, entre outros. Vamos ver aqui quem é o inciso 5 e a linha J e L, certo? Então, vai se enquadrar como contribuinte individual, a linha J e L. Vamos ver quem é J e L. É esses dois aqui. Quem presta serviço de natureza urbana e rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, ou a pessoa física exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com ou sem fins lucrativos. Se enquadram nessas duas condições as seguintes pessoas que a gente vai ler agora. Então, é contribuinte individual aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motorista de transporte remunerado, privado, individual de passageiros, ou como operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício, ele é considerado contribuinte individual. 2. Aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido ou em regime de colaboração, nos termos da Lei 9.694. Então, ele é só auxiliar aquela atividade de condutor autônomo, ele também é contribuinte individual. 3. Inciso terceiro, aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, que é aquele sacoleiro, como comerciante ambulante nos termos da Lei 6.586, de 6 de novembro de 1978. Inciso 4º. O trabalhador associado à cooperativa que nessa qualidade presta serviço a terceiros. Então, aquele trabalhador de cooperativa que presta um serviço, ele é também contribuinte individual. 5. O membro do Conselho Fiscal de Sociedade por Ações. E 6º, aquele que presta serviço de natureza não contínua por conta própria
a família, a pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos até 2 dias por semana. Aqui é o conceito bem parecido com o conceito do empregado doméstico. A diferença é que o empregado doméstico, ele vai exercer atividade por mais de 2 dias. Por mais de 2 dias. E esse daqui, que é o contribuinte individual, se essa pessoa exerce a atividade por 2 dias ou menos, ela é considerada uma contribuinte individual. Sétimo, o notário, o tabelião e o oficial de registro ou o registrador titular do cartório que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro não remunerado pelos cofres públicos. Então, se ele é não remunerado pelos cofres públicos, ele é contribuinte individual. Oitavo, aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. Então, aquela pessoa que vai lá na feira e vende aqueles produtos da feira, se ele não produz aqueles produtos, se ele compra para vender, ele é contribuinte individual. Agora, se ele vai na feira, ele vende, mas é ele mesmo que está produzindo, ele é segurado especial. Então, tem essas duas diferenciações. Nono, a pessoa física que edifica obra de construção civil é contribuinte individual. O médico residente de que trata a Lei 6.932 também é contribuinte individual. 11, inciso 11. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento em embarcação de médio ou grande porte nos termos da Lei 11.959. Então, esse pescador aí, ele é um pescador que é contribuinte individual, porque ele faz uso da embarcação de médio ou grande porte e ele trabalha em regime de parceria ou meação. O arrendamento. Sétimo, o incorporador de que trata o artigo 29 da Lei 4.591. E 13, o bolsista da Fundação Habitacional do Exército contratado em conformidade com a Lei 6.855, de 18 de novembro de 1980. Ele também é contribuinte individual. 14, o árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei 9.615, também é contribuinte individual. 15, o membro de conselho tutelar, de que trata o artigo 132 da Lei número 8.069, de 13 de julho de 90, quando remunerado. Então, o membro do conselho tutelar, ele é remunerado, então ele é considerado contribuinte individual, se ele vem relacionado ao artigo 132 dessa lei. 16, o interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou entidade referida no parágrafo 6º do artigo 201. Essa pessoa aqui também é contribuinte individual. 17, o transportador autônomo de cargas e o transportador autônomo de cargas auxiliar, nos termos do disposto na Lei 11.442, de 5 de janeiro de 2007. 18, o repentista, de que trata a Lei 12.198, de 14 de janeiro de 2010, desde que não se enquadre na condição de empregado, prevista no inciso 1º do caput, em relação à referida atividade. 19, o artesão, de que trata a Lei 13.180, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório do regime geral em relação à referida atividade, ou seja, qualquer pessoa, basicamente é isso, é qualquer pessoa que exerce uma atividade que não vincula ele a nenhuma das outras categorias, ele vai ser contribuinte individual. Basicamente é isso que esses incisos estão dizendo. Parágrafo 16. Aplica-se o disposto na linha I do inciso 1 do caput ao ocupante do cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Parágrafo 18. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Agora a gente vai ver as condições que não descaracteriza a pessoa, mesmo ela fazendo isso, ela não é considerada, ela não deixa de ser segurado especial. 1. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% de imóvel rural, cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos fiscais,
desde que o outorgante ou outorgado continue a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, houve a outorga dessa terra e essa outorga foi de até 50%, então não vai descaracterizar nem quem está dando as terras e nem quem está recebendo as terras. 2, a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Aquele produtor rural, ele explora aquela fazenda dele de alguma forma relacionada ao turismo, então ele pode explorar sim, desde que seja por um período não superior a 120 dias no ano civil. Então, cada ano ele só pode fazer atividades de exploração por até 120 dias. 3, inciso terceiro, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que esteja associado, a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Por isso que ele pode receber um benefício previdenciário nessa condição. Por quê? Porque é permitido a ele participar de uma previdência complementar direcionada à sua categoria. Inciso 4º, a participação como beneficiário ou integrante grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Ele participa de algum programa assistencial do Bolsa Família, então ele não é descaracterizado da condição dele de segurado especial. 5, a utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou de industrialização artesanal na exploração da atividade de acordo com o disposto no parágrafo 25. Então, ele faz aquela exploração ou beneficiamento ou uma industrialização daquele material que ele produz de forma artesanal, então ele não é descaracterizado da condição de segurado especial. Agora, se for um processo de industrialização comercial, aí ele já vai ser, ele pode sim ser descaracterizado dessa condição. 6º, a associação à cooperativa agropecuária ou de crédito rural, então ele pode sim. 7º, a incidência do imposto sobre produtos industrializados, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do inciso 8º, aqui vocês podem prestar atenção que todas essas características aqui, que não descaracterizam a condição de segurado especial, elas estão lá descritas na autodeclaração do segurado especial. 8º, a participação do segurado em sociedade empresária ou em sociedade simples, ou a sua atuação como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto, ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturística, considerada microempresa nos termos do disposto da Lei Complementar 123 de 2006, desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma prevista no inciso 7º, que é do segurado especial, e no parágrafo 5º, a pessoa jurídica seja composta apenas por segurados especiais e sediada no mesmo município ou município limítrofe, aquele em que ao menos um deles desenvolva atividade. Então, é uma sociedade empresária. Ele pode ter, sim, desde que seja relacionado ao âmbito agrícola, agroindustrial e agropecuário e agroturístico, e também que esta sociedade ela só seja composta e que essa empresa ela seja sediada no mesmo município ou um município contíguo. Por quê? Porque ele está exercendo atividade rural e para isso ele tem que ir lá exercer a atividade dele, para ele não ser descaracterizado. Parágrafo 19. Os segurados de que trata o artigo 199-A terão identificação específica nos registros da Previdência Social. Parágrafo 20. Para os fins deste artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano rural próximo ao imóvel rural, onde desenvolve a atividade rural quando ele resida no mesmo município de situação do imóvel onde desenvolve a atividade rural ou em município contíguo ao em que desenvolve a atividade rural. Ou seja, se ele exerce uma atividade num município que é um município vizinho, que é um município limítrofe, ele pode sim exercer. Essa condição é a condição que vai denominar esse aglomerado urbano rural próximo, ou seja, é um município vizinho ou bem próximo aonde ele exerce a atividade. Parágrafo 21. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregado contratado por prazo determinado, inclusive daquele referido na linha R do inciso 1 do CAPT, ou de trabalhador de que trata a linha J do inciso 5, a razão de, no máximo, 120 dias por 120
pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho à razão de 8 horas por dia e 44 horas por semana, hipótese em que o período de afastamento em decorrência de percepção de auxílio por incapacidade temporária não serão computados. Esse parágrafo aí, ele diz que a pessoa, ele pode utilizar os empregados por um período de até 120 dias no ano, ou ele pode utilizar 120 empregados em um dia, que vai importar essa denominação de 120, esse limite de 120 dias. 120 dias, ou é um empregado por 120 dias, ou são 120 empregados por um dia, ou, vamos dizer, se fosse 2 empregados, cada um dos empregados vão poder trabalhar até 60 dias, porque 6 vezes 2, 120. Então, o número 120 é que importa aí para não descaracterizar ele da condição dele de segurado especial. Parágrafo 22. O disposto nos incisos 3 e 5 do parágrafo 8º e no inciso 8º do parágrafo 18 não dispensará o recolhimento da contribuição previdenciária devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos incisos. Ou seja, se ele exerce mais de uma atividade, ele é obrigado a recolher quanto aquelas atividades em que ele exerce. Basicamente é isso. Parágrafo 3º. O segurado especial fica excluído dessa categoria. O segurado fica excluído dessa categoria. Vamos ver a partir de quando é que ele vai ser excluído, que ele passa a não ser mais segurado especial. Inciso 1. A contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 13, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 18 deste artigo. Ou seja, ele deixou de satisfazer as condições do caput, que caracteriza ele na condição de segurado especial, ele deixa de ser segurado no primeiro dia do mês em que ele atinge essa condição. Letra B, se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regulamento da Previdência Social, exceto nas hipóteses previstas no inciso 3, 5, 7 e 8º do parágrafo 8º e no inciso 8º do parágrafo 18, sem prejuízo do disposto no artigo 13. Quando ele se enquadra em outra categoria, que não é a categoria de segurado especial, ele deixa de ser segurado especial a partir do primeiro dia daquele mês em que ele se enquadra em outra categoria, certo? Aqui é importante vocês saberem para quando vocês forem definir a linha do tempo para preencher a autodeclaração do segurado especial. C. Se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário. Então, quando ele se torna obrigatório, ele deixa de ser no primeiro dia daquele mês. Na hipótese do descumprimento do disposto no inciso 18, no inciso 8º do parágrafo 18. 1. Participar de sociedade empresária ou de sociedade simples. A partir do momento que ele começa a participar, no primeiro dia do mês, ele já deixa de ser segurado especial. 2. Atuar como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada. Então, no primeiro dia daquele mês que ele começou a atuar, ele já é descaracterizado da condição dele de segurado especial. 2, agora a gente vai ver outra data, certo? A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence excedeu o limite de. O que a gente viu no inciso 1 é, a partir do momento que ele executa alguma dessas atividades, no primeiro dia do mês, ele já deixa de ser segurado especial. Aqui já é diferente. Ele só vai deixar de ser segurado especial no primeiro dia do mês seguinte àquela condição que vai descaracterizar ele, certo? Vamos lá. A utilização de trabalhadores nos termos do parágrafo 21 deste artigo. Então, ele contratou um trabalhador e esse trabalhador trabalhou por mais de 120 dias, ele vai ser descaracterizado da condição de segurado especial no primeiro dia do mês seguinte em que ele excedeu esse limite. B, dias em atividade remunerada estabelecido no inciso 3º, ou seja, ele próprio exerce uma atividade por mais de 120 dias, no mês seguinte ao que ele completa esse limite, ele deixa de ser segurado especial no primeiro dia do mês seguinte.
tudo isso é importante para vocês preencherem a autodeclaração do segurado especial, porque é a partir daí que vocês vão verificar quando é que vocês vão colocar a data de reinício da atividade. C. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2º, ou seja, se ele explora aquela atividade de hospedagem por mais de 120 dias, que é o limite que está definido lá, no mês que ele ultrapassa os 120 dias, ele só vai deixar de ser segurado especial no primeiro dia do mês seguinte. Parágrafo 24. Está acabando, gente. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada, certo? Tudo que está lá na linha A do inciso 5 aplica-se ao cônjuge ou ao companheiro do produtor que participe dessa atividade explorada por ele. Parágrafo 25. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 200, desde que não esteja sujeito à incidência do imposto sobre produtos industrializados. Então, vai ser considerado produto de beneficiamento aquela atividade que ele mesmo realiza diretamente esse processo de industrialização artesanal ou o processo de beneficiamento. E não tem que ser sujeita ao imposto de produtos industrializados, que é o IPI. Parágrafo 26. É considerado MEI o empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$36 mil, optante pelo Simples Nacional, e que não esteja impedido de optar pela sistemática. Parágrafo 26. É considerado microempreendedor individual, MEI, o empresário individual a que se refere o artigo 966, aqui a gente vai ver quem é que é MEI, do Código Civil, o empreendedor que exerce as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta no ano calendário imediatamente anterior até o limite estabelecido no artigo 18A. Que tenha optado pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento a que se refere a linha P do inciso 5. Aqui é ler mesmo para vocês decorarem quem é que vai ser MEI. Parágrafo 27. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado excluído o doméstico, observado o disposto no artigo 19b. A gente vai estudar mais na frente. Essa leitura ela foi um pouco mais longa, certo? Mas eu espero que tenha sido esclarecedora para vocês. Lembrando que tem alguns incisos que são importantes para quem vai prestar concurso público, ler, verificar como é que é a leitura da lei, para que quando aparecer essa questão lá no concurso, vocês consigam acertar. E vocês que são previdenciaristas precisam conhecer essa leitura, mas não precisam decorar. Quando aparecer um cliente que vocês tenham dúvida, vocês vão na legislação e tirar a dúvida de vocês. Eu estou muito feliz com esse projeto, eu espero que esteja fazendo diferença na vida de vocês. Se inscreve neste canal, pois isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que o YouTube entenda que este vídeo é relevante, ele acaba distribuindo para cada vez mais pessoas. Dá o like neste vídeo se você está gostando desse projeto, ou faz um comentário aqui abaixo dizendo que está gostando. Se tem alguma dúvida específica, pode colocar a sua dúvida aqui abaixo. E tchau, tchau, e até o próximo Simplifique INSS.